ritmo do céu. Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu. Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. No ritmo do céu. Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu. Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. No ritmo do céu. Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda Bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema geral: quem tem ouvidos, ouça. Tema general, el que tiene oído, oiga. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadelfia, guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mensagem de número 6, título: Mensaje número 6. A restauração do governo de Deus. El tema es el recobro, la restauración del gobierno de Dios. Leitura da Bíblia, Neemias capítulo 7, versículos de 1 a 4. Lectura bíblica, Nehemías capítulo 7, del 1 al 4. Capítulo 12, versículos 30 e 31. Capítulo 12, versículos 30 y 31. Nós estamos na conferência em Lima, do Peru. Estamos en la conferencia en Lima, Perú. Hoje, domingo, a segunda mensagem e que coincide com a mensagem número 6, a restauração do governo de Deus. Hoy estamos en el mensaje número 2, que coincide con la restauración del gobierno de Dios. Mensagem 2 da conferência de Peru. Mensaje 2 de la conferencia. Ayer tuvimos el mensaje número 1. Estamos muito contentes com tudo que o Senhor está fazendo aqui em Peru. Estamos muy contentos con todo lo que el Señor está haciendo aquí en Perú. E com a ajuda do Vitor, que veio do Parque de São Paulo, e também os comportores do Equador, e juntamente com os ceapistas e os comportores do Peru. Aquí, con la ayuda de nuestro hermano Víctor del PAC de Brasil, más los colportores del Ecuador, junto con los colportores cebevistas de todo el Perú, Tem feito bom trabalho por vários dias. han hecho un buen trabajo durante sus últimos días. Aqui na região metropolitana de Lima. Aquí en la región metropolitana de Lima. A região metropolitana de Lima é muito grande. Esta región es muy extensa, muy grande. Tem 12 milhões de pessoas. Aquí hay 12 millones de personas que viven en esta área. É praticamente a mesma população da cidade de São Paulo. Es casi la misma población de la ciudad de Sao Paulo. É muita gente. Es mucha gente. Por isso tem muito o que fazer. Por eso hay mucho que hacer aquí. Precisamos de muitos trabalhadores. Se necesita muchos trabajadores. E graças ao Senhor que hoje muitos atenderam ao chamamento para serem aperfeiçoados no CEAP. Y gracias al Señor, hoy muchos han atendido al llamado del Señor para hacer ese PEP. E esses que vieram aqui à frente, não deixem de deixar o seu nome e preencher, né, para mostrar quais são os dias, qual é o período que você está disponível. Y todos ustedes que han pasado adelante consagrándose, por favor, no dejen de llenar el papel, dejando su nombre, sus datos y su disponibilidad. Porque Peru precisa de muitos trabalhadores. Porque Perú necesita muchos trabajadores. O Senhor deu uma missão para a igreja de pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. El Señor ha dado la misión a la iglesia de predicar el evangelio en toda la tierra habitada. E então quem deve pregar o evangelho do reino aqui no Peru é da responsabilidade de vocês. La predicación del evangelio del reino en todo el Perú es responsabilidad de todos ustedes. Por isso nós estamos apenas ajudando
para que mais pessoas atendam esse chamado e formem um grande exército para atender a necessidade do Senhor nesse país. Por eso lo que estamos haciendo aquí es una ayuda para que todos ustedes atiendan el llamado del Señor y puedan así cooperar con lo que el Señor quiere hacer en este país. Mas eu creio que o Senhor quer fazer mais do que isso. Pero creo que el Señor quiere hacer aún más que esto. O Senhor quer aperfeiçoar trabalhadores aqui no Peru, mas também para atender a obra do Senhor no exterior. Yo creo que también el Señor quiere perfeccionar a los trabajadores aquí en Perú, pero también para atender en otros países. Nós temos ainda muitos países, muitos continentes para alcançar. Aún hay muchos países, En otros muchos continentes. continentes, otros continentes para alcanzar. Graças ao Senhor, já teremos aqui, na próxima conferência internacional, já teremos irmãos colportores indo para Japão, Coreia. Entonces, gracias al Señor, después de la conferencia internacional en Brasil, ya habrá colportores yendo para Japón, Coreia. E também vários colportores irão reforçar a equipe na África do Sul e em toda a África. Y otros colportores irán reforzar los equipos que están trabajando en África. Alguns já foram para os Estados Unidos, para a Europa e irão ainda outros. Algunos ya fueron a Estados Unidos, Europa y aún otros lugares. Portanto, irmãos, a necessidade da obra do Senhor é muito grande. Por eso la necesidad de la obra del Señor es muy grande. Deus precisa de você. Dios te necesita a ti. Deus conta com você. Dios cuenta contigo. Vamos sair da nossa comodidade. Vamos a salir de nuestra comodidad. Vamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Vamos a ser perfeccionados por el Señor. E para a obra do Senhor, o que ainda falta fazer. Y para la obra del Señor, lo que aún falta hacerlo. E dentro desse contexto, irmãos, eu quero dar graças a Deus por todos os servos de Deus do passado. Y en ese contexto yo quiero agradecer a Dios por todos los siervos que Dios ha levantado en el pasado. Mesmo no Antigo Testamento, Aún en el Antiguo Testamento, quando Deus criou os céus e a terra, cuando Dios creó los cielos y la tierra, e criou Adão e Eva, creó a Adán y Eva, infelizmente, o homem, enganado pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. lamentablemente el hombre comió del árbol de la ciencia de bien y de mal que Dios había dicho para que no lo hiciera. O homem se desconectou de Deus, El hombre se desconectó de Dios, da própria verdade, se desconectó de la verdad misma se conectou com o pai da mentira. y se conectó con el padre de la mentira. Assim abriu a porta para o pecado entrar no mundo, Y ahí abrió la puerta para que el pecado entrara en el mundo. e a morte veio juntamente com o pecado, Y la muerte entró, se introdujo e juntamente a con el morte pecado. passou para todos os Y la homens. muerte pasó a todos los E hombres. todos Y pecaram. todos pecaron. E assim os seres humanos foram se deteriorando, degradando-se até chegar em Gênesis capítulo 6. Y el hombre, ser humano, se fue, la humanidad se decayendo y degradando hasta que llegó a Génesis 6. A maldade e a violência não podia, se encheram na terra e Deus não podia mais tolerar. La maldad y la violencia llenó la tierra y Dios ya no lo pudo soportar. E veio o dilúvio, Y vino el diluvio, e depois do dilúvio, através dos três filhos de Noé, y después del diluvio, con los 3 hijos de Noé, os seres humanos se espalharam de novo. los seres humanos volvieron a esparcirse. E quando chega, um momento em que levanta-se um homem, Nimrod, Y cuando llega un momento, se levanta un hombre llamado Nimrod. e ele declarou que o homem não precisa temer a Deus. Y él lideró ese que el hombre no tiene que tener temor de Dios. Es hombre una degradación. Consegue se defender, Que el hombre logra defenderse. consegue sobreviver por si mesmo. Que el hombre puede sobrevivir por sí mismo, por su propia cuenta. Mas como o homem não controla a própria natureza, Pero como el hombre no puede controlar la naturaleza misma, e assim começou a se praticar a idolatria. entonces ahí se empezó a practicar la idolatría. E o homem passou a adorar ídolos Y el hombre pasó a adorar los ídolos para defender interesse próprio, para sus intereses propios. sacrificando-se aos deuses falsos Y empezaron a hacer sacrificios a dioses falsos para
fazer favor a si mesmo. para que favorecera a sí mismo. E assim surgiram os reinos e nações da terra. Y así surgieron los reinos y naciones de la E tierra. todos os reinos da terra eram pagãos e Y idólatras. todos los reinos de la tierra en ese tiempo eran paganos e idólatras. Ó, veja a frustração de Deus. Miren la frustración de Dios. Deus criou o homem justamente para sujeitar a terra. Dios creó al hombre justamente para que él sujetara la tierra. Mas o homem chegou a essa situação lastimável. Pero el hombre llegó a esa situación lamentable. Mas ele encontrou um homem, Abraão. Pero en ese tiempo Dios encontró un hombre, Abraham. E através de Abraão, ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Y a través de Abraham, él llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos que foi até Arã. y fue hasta Arán. E de Arã se o chamou outra vez. Y de Arán Dios llamó de nuevo. Ele creu no Senhor e saiu sem saber para onde ia. Él creyó en el Señor y siguió hacia donde él no sabía dónde. Esse resumo você pode encontrar no discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Eso se describe en Hechos capítulo 7 en la palabra de Esteban. E também os personagens que eu vou falar, vocês podem encontrar também em Hebreus capítulo 11. Y los personajes que voy a hablar ahora en la mañana pueden encontrar en Hebreos 11. Através de Abraão, Deus então teve uma nação A través de Abraham Dios tuvo una nación e reino de Israel, y el reino de Israel, que veio de Jacó, seus filhos. de que descendió de Jacob y sus hijos. E eles caíram no Egito, ficaram escravos por 400 anos no Egito. Y ellos cayeron en Egipto y estuvieron esclavizados por 400 años. Deus então usa Moisés para tirar esse povo do Egito, Dios entonces usa a Moisés para sacar ese pueblo de Egipto. para dentre todos os povos idólatras, Deus tivesse um povo que seja dele. Para que de en medio de tantos pueblos idólatras, Dios tuviera un pueblo que era suyo. Deus disse a eles: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, Y Dios les dijo, si ustedes oyeren con atención mi palabra y guardaren mi pacto, eu vou ler, vamos, Êxodo 19. es bueno leer, voy a leer para ustedes. Éxodo capítulo 19. Versículo 3. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Deus fez uma coisa impossível. Dios ha hecho algo imposible. Só Deus consegue fazer. Solo Dios lo podía hacer. Tirar um povo do Egito, Sacar un pueblo al pueblo de Egipto, do império mais poderoso da época. del imperio más poderoso de aquel tiempo. E Deus fez atravessar quase 2 milhões de pessoas pelo deserto. Y Dios hizo que casi 2 millones de personas cruzaran el desierto. Mesmo com a perseguição do exército de Faraó. Aún con la persecución del ejército de Faraón, Com milagre, com poderes, ele conseguiu tirar esse povo. con milagro, poder, Dios logró sacar este pueblo. Porque Deus precisava recuperar essa terra para si. Porque Dios necesitaba recobrar esta tierra para él. Deus quer restaurar o seu reino, Dios quiere recobrar su reino, o seu governo. su gobierno. Aí ele chama esse povo e lhe diz: Entonces él llama a este pueblo y les dice, agora se diligentemente ouvides a minha voz e Agora. guardardes a minha aliança. ahora pues si deres oído de manera diligente a mi voz y guardares mi pacto. Aqui tem uma oração, uma sentença que começa por uma conjunção condicional, se. Esta frase aquí empieza por una conjunción condicional, es la palabra si. A palavra se indica condição. Si indica condición. Se atender à condição, o que está descrito adiante acontecerá. Si se atiende la condición,
lo que viene después sucederá. Qual é a condição que Deus deu para o seu povo? ¿Cuál es la condición que Dios ha dado a su pueblo? Se diligentemente ouvides a minha voz Si diligentemente oyeres mi voz e guardar a minha aliança, y guardares mi que pacto, significa colocar em prática a minha palavra. que significa poner en práctica mi palabra. Então, a condição de Deus para o povo de Deus é muito simples. La condición de Dios para su pueblo es muy sencilla. Se diligentemente ouvides a minha voz Si diligentemente oyeres mi voz e colocarem em prática a minha palavra, y poner en práctica mi palabra, então entonces aí vem o resultado. ahí viene el resultado del sí. Vocês entenderam? Para Deus estabelecer um reino aqui na terra em que Ele governa, ¿Están entendiendo? Para que Dios pueda establecer su gobierno en la tierra donde Él gobierne, apenas atenda uma condição: solo les pongo una condición: ouvir diligentemente a sua palavra oír de manera diligente su palabra e colocar em prática. y ponerla por obra. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Quer dizer, se vocês atenderem essa condição, o resto eu faço. Si ustedes atienden a esta condición, lo demás yo me encargo. Deus tem poder de realizar, Dios tiene poder de realizar. mas o que cabe a mim e a você é ouvir diligentemente a sua palavra Lo que cabe a mí y a usted es oír diligentemente su palabra. e sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda a terra é minha e todos os povos fui eu que criei. Toda la tierra es mía y todos los pueblos fue yo quien los hice. No entanto, todos os povos são pagãos, são idólatras. Sin embargo, ahora todos los pueblos son idólatras y paganos. Mas eu escolhi vocês para serem a minha propriedade peculiar. Pero yo escogí a ustedes para que sean mi especial tesoro. Vocês entenderam? ¿Entienden? Para que Deus governe o seu povo na terra, é ouvir só a condição única, ouvir diligentemente a sua palavra e colocar em prática. Hay una condición única, es oír diligentemente y ponerlo por obra. Eu não tenho tempo de falar tudo isso, eu fui longe demais, fui lá no começo, Yo no tengo tiempo de ahondar en eso. Yo fui ahí en este comienzo, senão eu não vou terminar a mensagem de si no, hoje. no termino el mensaje de hoy. Então, irmãos, graças a Deus, Moisés então foi usado por Deus Entonces, gracias a Dios, Moisés fue usado por Dios para liderar por Deus aquele povo, para liderar por Dios a aquel pueblo. um povo rebelde, Un pueblo rebelde, de dura serviço, de dura cerviz, não ouvia ele, que no le escuchaba. desobedecia a Moisés, Desobedecía a Moisés. sofreu muito Moisés, Moisés sufrió mucho, mas ele fez o seu trabalho. pero él hizo su trabajo. É isso que eu quero falar no começo da mensagem. Graças a Deus por esses homens que Deus levantou e nós temos o dia de hoje. Y es eso lo que yo quería puntuar en ese inicio del mensaje, que son hombres como esos que Dios ha levantado. Graças a Deus também, pulando um pouco no Velho Testamento, o Senhor usou um rei, Davi. Y gracias al Señor, también saltando un poco otros, Dios usó un hombre, David, E mesmo com muitas falhas, y aunque Y- con muchas fallas, ele era um homem segundo o coração de Deus. él era un hombre según el corazón de Dios. Através dele, Deus então teve um reino segundo o seu coração, A través de él tuvo un reino según su corazón, os reinos de Israel. el reino de Israel. No entanto, seu filho e o seu neto já fez o que era mal perante o Senhor. Sin embargo, En su Roboam. hijo y su nieto, Roboam, hicieron lo malo ante el Señor. Em Roboão, o reino de Israel se dividiu em dois. Y en Roboam el reino de Israel se partió en dos. O reino de Israel, reino do norte, reino do sul, reino de Judá. Reino de Israel, reino del norte, reino de Judá.
E os reis do reino do norte fizeram o que era mal perante o Senhor. Y los reyes del reino del norte hicieron lo malo delante del Señor. O rei da Síria levou todos em cativeiro pela região da Síria. Y el rey de Asiria llevó a todos en cautiverio para Siria. E mais tarde também o reino de Judá foi levado em cativeiro babilônico. Y después, más tarde, hasta el rey de Judá fue llevado en cautiverio para Babilonia. Justamente por não atenderem a palavra do Senhor. Y justamente por eso, por no poner oído a la palabra del Señor. Deus mandava profetas para falar ao seu povo. Dios enviaba profetas para hablar a su pueblo. Eles perseguiram, eles ridicularizaram, eles não obedeceram a palavra de Deus. Ellos persiguieron, se burlaron y no obedecieron la palabra de Dios. E assim não houve mais jeito, foram para cativeiro babilônico. Y así no hubo más manera y se fueron al cautiverio de Babilonia. Mas Deus, ele não desistiu do seu propósito. Pero Dios no ha desistido de su propósito. Ele então trouxe esse povo de volta para a terra de Jerusalém, para a reconstrução do templo 70 anos depois. Y 70 años después, Dios trajo parte de ese pueblo de regreso a Jerusalén para reedificar. Ele usa milagrosamente um rei que não tem nada a ver com Judá. Él usa de manera milagrosa alguien que no tiene nada que ver con Judá. O rei Ciro da Pérsia. Rey Ciro de Persia. E baixa um decreto para o povo voltar. Y él establece un decreto para que el pueblo regrese. Dentre milhões de judeus espalhados pela Babilônia, Y de los muchos millones de judíos esparcidos por Babilonia, somente uma minoria, menos de 50.000 pessoas voltaram para solo había Jerusalém. un pequeño grupo que volvió para Jerusalén. Debaixo de muitas lutas, conseguiram restaurar o templo. Bajo muchas luchas lograron recobrar el templo. No entanto, 70 anos se passaram. Sin embargo, 70 años se pasaron. Neemias era um copeiro do rei. Y Nehemías, el copero del rey, Também da Pérsia, Artaxerxes. también de la Persia, Artajerjes. E Neemias descobre que Jerusalém está em ruínas. Y Nehemías descubre que Jerusalén está en ruinas. E todos os muros derrubados, Y todos los muros as derribados, portas queimadas. las puertas quemadas. E ele ficou muito triste. Y él se quedó muy triste. Isso está em capítulo 1 de Neemias, versículo 2. Nehemías 1:2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Se os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas foram queimadas, essa era a situação miserável de Jerusalém, apesar de ter sido restaurado o templo. Mira, el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego, una situación lamentable, aunque el templo ya estaba reconstruido. E Neemias consegue a autorização do rei para voltar para edificar os muros. Y Nehemías logra autorización del pueblo para regresar a Jerusalén y reedificar el muro. O rei lhe deu uma autoridade de governador de Judá por 12 anos. Y el rey le dio la autoridad de gobernar, de gobernador por 12 años. Isso está em Neemias 5:14. Eso está registrado en Nehemías 5:14. Também desde o dia em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos,
en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerjes. 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. 12 años, ni yo ni mis hermanos comíamos el pan del gobernador. E assim volta Neemias para reedificar os muros, Así vuelve Jeremías para reedificar los muros, mas diferentemente de Zorobabel, que voltou para reedificar Jerusalém, ele tinha pelo menos 50.000 pessoas. pero diferente de la situación de Zorobabel, que hubo el primer regreso con 50.000 personas, Neemias não voltou com ninguém como mão de obra para fazer o trabalho. Nehemías no volvió con nadie, volvió solo, no había nadie que le ayudara en el trabajo de reedificar los muros. Apenas que o rei enviou uma escolta militar para levá-lo até lá. Lo único que el rey envió con Nehemías fue una escolta, ¿verdad?, militar para guardarlo. Com durante el viaje. quem Neemias precisou contar para levantar os muros? ¿Con quién Nehemías necesitó contar para levantar los muros? Justamente com o povo que havia sido deixado na terra no exílio babilônico. Es justamente él pudo contar con la gente que había quedado ahí del exilio babilónico. Mas esse povo que foi deixado era um povo muito pobre. Pero este pueblo que fue dejado ahí era un pueblo muy pobre. E nem Babilônia queria. Y ni Babilonia los quería, ni por eso ni los llevó. Mas não só estes. Pero no solo estos, Ele também contou com aqueles que voltaram com Zorobabel 70 anos antes. también contó con aquellos que habían regresado junto con Zorobabel 70 años antes. Porque ele voltou no capítulo 2, En el capítulo 2, él volvió, versículo 16. en el versículo 16, Não havia só um povo pobre. no habían solo los pobres ahí. Versículo 16 diz: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Então havia magistrados. Yo no sabía los oficiales a donde yo había ido, si habían esos oficiales. Pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. O sea, yo no había declarado nada todavía, ni hasta entonces no lo había declarado yo a los judíos, sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Com esse versículo você entende que Neemias teve que contar com quem? Con este versículo, ¿qué entendemos? ¿Con quién pudo contar Nehemías? Com os judeus pobres que foram deixados no exílio, Con los judíos pobres que habían quedado en el exilio, mas também com os magistrados que voltaram com Zorobabel. pero también con los oficiales que habían regresado con Zorobabel. Voltaram também os sacerdotes, os nobres, Y también volvieron con ellos los nobles, los oficiales, mas que estavam na região abandonados. pero estaban ahí en la zona abandonados. Acredito, poucos estavam morando em Jerusalém. Yo creo que pocos vivían en Jerusalén. Você não vive numa cidade abandonada. Você vive No viviría en una ciudad abandonada, ¿verdad? uma cidade sem governo, sem lei, Uma- sem segurança. Una ciudad sin gobierno, sin ley, sin seguridad. Ninguém moraria ali. Nadie viviría ahí. Por isso, Neemias voltou justamente para estabelecer o governo em Jerusalém Por eso novamente. Nehemías volvió justamente para eso, para recobrar el gobierno en Jerusalén. E que são os muros? ¿Y qué son los muros? Os muros representam a esfera dentro da qual há um governo. Los muros representan la esfera dentro de la cual, dentro de esos muros, hay gobierno. Então, graças a Deus, irmãos, fazendo um paralelo na história da igreja. Gracias, Señor, haciendo un paralelo con la historia de la iglesia. A história da igreja eu gosto sempre de começar pelo Atos 2:42. Por eso me gusta siempre en la historia de la iglesia empezar por Hechos 2:42. Aquele início maravilhoso, vibrante, vigoroso, Aquel inicio maravilloso, lleno de energía, vigoroso, porque ali tinha o ensinamento dos apóstolos. porque allí había enseñanza de los apóstoles. Isto é, tinha Deus falando a sua voz.
es decir, había Dios hablando, había su voz. E quando o povo ouve diligentemente a voz do Senhor através dos apóstolos, Y cuando el pueblo escucha, oye diligentemente la voz del Señor por medio de los apóstoles e pratica a palavra por meio da comunhão, y practica la palabra por medio de la comunión, a vida normal da igreja acontece de uma forma vigorosa. la vida de la iglesia sucede de una forma llena de vigor. No partir do pão e nas orações. En el partimiento del pan y en las oraciones. E o número de pessoas crescia a cada dia. Y el número de personas aumentaba cada día. E pelas mãos dos apóstolos faziam milagres e sinais. Y por intermedio de las manos de los apóstoles sucedían milagros y señales. E a palavra crescia, o número de pessoas crescia também. Y la palabra crecía y también el número de personas aumentaba. Infelizmente, isso foi interrompido a partir de uma situação em Atos 15. Lamentablemente eso se interrumpió en una situación ahí que ocurrió en Hechos Porque, capítulo na 15. verdade, já havia acontecido, isso tudo tem influência, eu não tenho tempo de detalhar, já com a perseguição surgido por causa do Estevão. Y eso, no tengo tiempo ahora de ponerlo en detalle, pero eso surgió a consecuencia de esa persecución de la palabra de E Esteban. muitos sofreram com a grande perseguição em Jerusalém. Muchos sufrieron con la gran persecución en Jerusalén. Os discípulos foram dispersos pela região. Los discípulos fueron dispersados por las regiones. E isso causou certo choque entre os crentes em Y Jerusalém. esto causó un impacto, un choque ahí con los creyentes de Jerusalén. Isso está descrito em Atos 7 e Atos capítulo 8, quando começa a grande perseguição. Esto se describe ahí en Hechos 7 y 8 y ahí se empieza esta gran persecución. E a partir do capítulo 9, nós vemos que Deus levanta um homem chamado Saulo. Y vemos que a partir de Hechos 9 Dios levanta un hombre llamado Saulo. Porque Deus precisava levar o evangelho, a igreja, também para a terra dos gentios. Porque Dios también estaba a llevar el evangelio del reino, la palabra, a los gentiles. Em Atos 10, Deus fez uma grande coisa por meio de Pedro. Y en Hechos 10 Dios hizo algo grande a través de Pedro. E levantou, os gentios creram no Senhor Jesus por meio da pregação de Pedro, e o Espírito Santo os acolheu para dentro do corpo de Cristo. Y ellos creyeron a través de la palabra de Pedro, el Espíritu Santo, y ellos creyeron. Só que quando ele voltava para Jerusalém, ele foi arguido, questionado. Solo que cuando Pedro volvió a Jerusalén, él fue contestado. Os que eram da circuncisão da igreja de Jerusalém arguiram com Pedro. Los que eran a favor de la circuncisión ahí en Jerusalén, ellos se pelearon con Pedro. Veja que ousadia eles falarem com Pedro dessa forma. Miren qué osados fueron de hablar de esta manera con el apóstol Pedro. O que você fez? ¿Qué hiciste, Pedro? Você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles? Usted entró en la casa de los incircuncisos y comió con ellos. Isso é proibido na nossa tradição? Nuestra tradición lo prohíbe. Aí Pedro falou, mas se o Senhor quis acolher os gentios também para dentro do corpo de Cristo, quem sou eu para impedir? Y Pedro se defendió, dijo, bueno, si Dios quiso que ellos recibieran, ¿qué puedo hacer yo en contra? Aí vocês percebem que já surgiu na igreja de Jerusalém um partido dos judeus crentes que eram a favor da continuação da prática do judaísmo. Entonces ahí vemos que surgió un partido en Jerusalén que era a favor de continuar la tradición del judaísmo. E quando Paulo e Barnabé foram viver um ano na igreja em Antioquia, Y cuando Pablo y Bernabé estuvieron un año reuniéndose en Antioquía, isso está em Atos capítulo 11, eso está en Hechos capítulo 11. em Atos capítulo 13, Barnabé e Saulo são enviados para a obra do Espírito Santo. En Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo para la obra. Igrejas são levantadas principalmente na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, em Icônio, Listra e Derbe. Y iglesias son levantadas en esta zona, Antioquia, Pisidia.
Quando Antioquia. quando y eles Siria. voltam para Antioquia, Y cuando ellos vuelven para Antioquía, eles encontram uma situação de que alguns da Judéia tinham subido ellos encuentran ahí la situación descido. que algunos de Judea habían subido hasta ahí, e para dizer que não basta crer em Jesus para ser salvo. que no es suficiente creer en Jesús para que sea salvo. Ainda é necessário eles serem circuncidados, né, segundo a lei de Moisés. Aún se necesita circuncidar según la ley de Moisés. Isso é uma aberração. Eso es una afronta. Então, Paulo e Barnabé sobem até Jerusalém para discutir o assunto. Entonces Pablo y Bernabé suben hasta Jerusalén para discutir ese tema. Não vou detalhar essa reunião, mas o resultado dessa reunião é que nós vimos que Pedro tinha clareza. Yo no voy a detallar eso, pero lo que vemos ahí es que Pedro sí estaba claro sobre eso. Mas Tiago Tenía tomou, claridad sobre eso. Tiago tomou uma posição conciliadora. Pero Tiago, Jacobo tomó una posición conciliadora. Então, os de Jerusalém, que eram do partido da circuncisão, Y los de Jerusalén, que eran del partido de la circuncisión, passaram a levantar Tiago como a liderança principal. empezaron a ensalzar a Jacobo como un líder. Então, a igreja de Jerusalém já não tinham apreço pelo ensinamento dos apóstolos. Entonces la iglesia en Jerusalén ya no tenía el mismo nivel de apreciación con la palabra de los apóstoles. E passaram a praticar essa mistura da fé com a lei. Y empezar a practicar esa mezcla de ley con la palabra. Pedro não tinha mais o que fazer em Jerusalém. Y Pedro ya no tuvo más que hacer en Jerusalén. Não sabemos exatamente onde ele foi, Y no sabemos exactamente hacia dónde él fue. mas pelas suas duas epístolas ele passou a apacentar aqueles judeus crentes que ainda tinham visão clara. Entonces ellos se quedaron ahí para pastorear a aquellos judíos que estaban claros. E o Senhor então usou Paulo para levantar muitas igrejas indo até Europa, Ocidente. Y Dios siguió usando a Pablo para que él siguiera levantando iglesias más allá y llegó hasta Europa. O Senhor fez uma obra gloriosa através de Paulo, com muito suor, muito sofrimento, muitas Y perseguições. Dios hizo una obra maravillosa a través de Pablo con mucho sudor, persecución y sangre. Mas essa oposição que começou com os judaizantes de Jerusalém também foram no encalço da obra Pero de Paulo. esa oposición levantada por esos judaizantes también fue al encalzo, o sea, fue perseguir a los hermanos en Europa. E no final, eles conseguiram interromper até Paulo. Y al final lograron hasta interrumpir hasta el mismo Pablo. Quando Paulo, no ano em que ele foi martirizado, ano 67, Y Pablo, cuando fue muerto en el año 67, todos da Ásia haviam abandonado ele. dice que todos los de Asia le habían abandonado. Quando a igreja abandona o apóstolo, abandona a palavra profética, Cuando una iglesia abandona al apóstol, abandona la palabra profética, acaba o governo de Deus. se acaba el gobierno de Não Dios. há mais o Espírito Santo não tem mais autoridade para fazer a sua obra. El Espíritu Santo pierde ya su autoridad para ejecutar la obra. E assim foi até o final do século. Y así fue hasta el final del O siglo. apóstolo João tenta fazer voltar. El apóstol Juan trata de hacerlos volver. Ele fala da palavra da vida eterna, Él habla de la palabra de la vida da eterna, comunhão com o apóstolo e comunhão, né, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, da comunhão da vida. comunión del apóstol, comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, comunión de la vida. Mas a degradação já havia se instalado. Pero la degradación ya estaba instalada. Diótrefes, representando a liderança da época, Y Diótrefes, representando el liderazgo de ese tiempo, já disputava primazia na obra ya se peleaba por ser los primeros puestos. e lutava contra o próprio João. Y luchaba aún en contra del mismo apóstol Juan. Não recebia os missionários vindos de João. No recibía los misioneros que Juan enviaba. Expulsava da igreja os que recebiam. Expulsaba de la iglesia a los que recibía. E assim termina o primeiro século. Y así se concluye el primer siglo. Triste.
Muy triste. Século II começa Siglo o II. governo dos homens por meio do episcopado. Siglo II empieza el gobierno de los hombres por medio del episcopado. A igreja não tinha obispado. mais os apóstolos para trazer a voz do Senhor. Y ya no había más los apóstoles trayendo la voz del Señor. Mas as igrejas precisam de direção. Pero las iglesias necesitan dirección. Então eles reuniram, levantaram bispos para governar as igrejas. Entonces ellos se reunieron y levantaron obispos para gobernar a la iglesia. Primeiramente, eles levantaram essa hierarquia, fizeram bispos superiores aos presbíteros. Entonces establecieron una jerarquía y crearon obispos que eran superiores a los ancianos. Na Bíblia, isso não é assim na Bíblia. No es eso lo que la Biblia nos muestra. Porque os presbíteros são os bispos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, obispos son los ancianos. Os presbíteros são anciãos, são pessoas mais maduras entre os santos. Los ancianos son los más maduros que los demás hermanos. E o bispo em grego significa supervisor. Y la palabra obispo en griego simplemente significa supervisar. Que supervisor. significa a função de um presbítero é supervisionar. Porque la función de un anciano es supervisar. Mas eles inventaram a hierarquia, os bispos são superiores aos presbíteros. Pero ellos crearon esa jerarquía, que obispo es superior al anciano. Para facilitar também reunir os bispos, se reunir todos os presbíteros, são muitos. Eso era para facilitar esa coordinación de los obispos, porque eran muchos. E esses bispos passaram a governar a igreja. Y esos obispos empezaron a gobernar la iglesia. É o governo humano. Ese es el gobierno humano. Não tem a palavra de Deus. No hay la palabra de Dios. Não tem direção, não tem governo. No hay dirección, no hay gobierno. E assim, irmão, apesar ainda os santos eram piedosos, seguiam adiante, mas em termos da igreja foi se degradando. Aunque los santos eran fieles y eran piadosos, pero la iglesia se fue degradando y degradando. Até que chegou na igreja em Tiatira, no fundo do poço. Hasta que llegó al fondo del pozo con la iglesia en Tiatira. O ensinamento de Jezabel prevalecia sobre a palavra de Deus. Enseñanza de Jezabel era más que la palabra de Dios. As práticas horrorosas aconteceram. Esas prácticas horribles sucedían. Deus então não podia mais tolerar, levantou a reforma, a igreja em Sardis. Dios no podía soportar más eso y levantó la reforma, la iglesia en Sardis. Mas a igreja em Sardis não restaurou o suficiente. Pero la iglesia en Sardis no le recobró lo suficiente. Continuou com os mesmos erros do clericalismo. Siguió con los mismos errores del clericalismo. E assalariar como ensinamento de Balaão. Y trabajar por sueldo como la enseñanza de Abraham. E Deus precisava tirar a igreja dessa situação. Y Dios necesitaba sacar la iglesia de esa situación. Por isso o Senhor quer levantar a igreja de Filadélfia. Por eso Dios quiere levantar la iglesia en Filadelfia. E da mesma forma, o cativeiro babilônico também aconteceu na igreja. Y de la misma manera el cautiverio de Babilonia sucedió en la iglesia. Precisava voltar Necesitaba para volver Babilônia, para da Babilonia. Babilônia para Jerusalém. Babilonia para Jerusalén. E graças ao Senhor, o Senhor levantou um grupo de irmãos Y gracias al Señor, Él levantó un grupo de hermanos no século XIX ainda, en el siglo XIX todavía, que eles viram o erro da hierarquia na igreja de clericalismo. ellos vieron el error del clericalismo en la iglesia Eles se tratavam uns aos outros somente de irmãos y ellos se relacionaban uno con otro tratándose simplemente de hermanos e buscavam a unidade da igreja, do corpo de Cristo, y buscaban la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, mas não tinha uma unidade mais prática, era uma unidade idealista ainda. pero no había una unidad más práctica, sino que era idealista. E isso acabou em pouco tempo, Y eso se acabó en poco já tiempo, criando mais uma divisão. ya creando una división más. O Senhor levanta o Watchmania na China para mostrar a base da unidade de cada cidade. Y Dios levantó el hermano Watchmani mostrando la visión de la base de la unidad en cada Com localidad. essa base, irmãos, trouxe de volta a representatividade do povo de Deus. Y esta base trajo de vuelta la
representatividad del pueblo de Dios. Por exemplo, nós, a igreja em Lima, Por ejemplo, la iglesia en Lima reúne em que base? reúne sobre cuál base. Base divisiva sobre determinada doutrina da Bíblia ¿Es una base divisiva sobre una doctrina específica ou determinada Bíblica? prática? o determinada práctica? Não. No. Nós reunimos em cima da base da unidade do Nos- povo de Deus nosotros nos dentro reunimos. da cidade. Nos reunimos sobre la base de la unidad del pueblo de Dios en cada ciudad. Ou seja, Es decir, todos os verdadeiros regenerados pelo Espírito Santo, todos los verdaderamente regenerados por el Espíritu genuínos Santo, filhos de Deus, genuinos hijos de Dios, não importa em que denominação está, no importa en qué denominación esté, em Lima, en Lima ou a sua prática, o su práctica, mas se eles têm a fé genuína, pero si él tiene la fe genuina, eles fazem parte da igreja em Lima. ellos son parte de la iglesia en Lima. Ainda que não reúnam todos no mesmo lugar. Aunque no se congreguen todos en el mismo sitio, Mas na nossa visão, nós não estamos na base da divisão, estamos na base da unidade. pero nuestra visión es que no estamos en la base de la división, estamos en la base de la unidad. Ainda que poucos voltaram para Jerusalém pelo decreto do rei Ciro, Aunque pocos regresaron a Jerusalén por el decreto del rey Ciro, menos 50 mil pessoas. menos de 50,000 personas. Mas esses poucos representavam a nação de Judá. Pero esos pocos representaban la nación de Judá. É uma luta. Es una lucha. Mas graças ao Senhor, irmãos, ao Senhor foi usado o Inesi para levar para o Ocidente essa visão, irmão Dom que trouxe aqui para a América do Y Sul. gracias al Señor, Dios usó al hermano Lee para esparcir esa visión al occidente y el Señor trajo a nuestro hermano Don hasta aquí, trayéndonos esta visión. E essa visão tem sido praticada aqui nesse continente há muitos anos. Y hace muchos años esta visión está siendo practicada en este continente. E o Senhor permitiu que desse continente nós fôssemos levar essa visão também para outros continentes. Y también Dios ha permitido que desde aquí llevemos esta visión para otros continentes. Mas nós sentimos que ainda falta alguma coisa. Pero sentimos que aún falta algo. Jerusalém ainda está abandonada. Jerusalén aún está abandonada. Ainda falta um governo prático. Falta un gobierno práctico. Porque todos esses irmãos, nossos servos de Deus, viram que precisa restaurar a autoridade do Espírito Santo na igreja. Porque todos esos siervos de pasado vieron que se necesitaba recobrar la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. Mas o que significa na prática a autoridade do Espírito Santo? Pero de modo práctico, ¿qué significa autoridad del Espíritu Santo? Ainda é algo muito abstrato. Aún es algo abstracto. Agora, irmão, se você voltar para Êxodo 19, Pero si usted vuelve a Éxodo 19, como Deus exerce autoridade sobre o seu povo? ¿cómo Dios ejerce autoridad sobre su pueblo? Como Deus, na prática, governa o seu povo? ¿Cómo de modo práctico Dios gobierna su pueblo? Me diga você, Dime. pela? Por la palabra. É o condicional se. Es esa conjunción condicional. Sí. Se. Sí. Se você atende essa condição, Si atiendes a esta condición, Deus governa. Dios gobierna. Deus tem o seu reino aqui na terra. Dios tiene su reino aquí en la tierra. Então, o seu povo precisa atender essa condição. Y su pueblo necesita atender a esta condición. Qual é a condição? ¿Cuál es la condición? Se ouvires diligentemente a minha palavra Si oyeres diligentemente mi palabra e mi voz, guardarem a minha aliança. y guardares mi pacto. Isso é praticar. Eso es practicar. A palavra de Deus é uma voz de comando. La palabra de Dios es voz de comando. E o povo de Deus recebe essa voz de comando e pratica. El pueblo de Dios recibe esta voz de comando y lo practica. A autoridade do Espírito Santo é executar. La autoridad del Espíritu Santo Executa a obra de Deus. Ejecuta la obra de Dios. Não é assim? ¿No es así? Então, graças a Deus, irmãos, de 2017 para cá, foi ficando mais claro para nós. Gracias, Señor, desde el año 2017 hasta aquí, eso fue quedando más
foi mais aclarado para como nosotros. na prática Deus de fato governa a sua igreja. De hecho, cómo en la práctica Dios gobierna su iglesia. Como Deus exerce a autoridade do Espírito Santo na igreja. Cómo Dios ejerce autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. Isso tira opiniões humanas. Eso quita opiniones humanas. Isso nos livra de governo meramente humano. Eso nos libra de gobiernos sencillamente humanos. Aí nós descobrimos, irmãos, de fato, a palavra que sai da boca de Deus faz a obra de Deus. Ahí descubrimos que de hecho la palabra de Dios hace la obra de Dios. Então, os muros de Jerusalém referem-se a esse governo. Entonces los muros de Jerusalén se refieren a este gobierno. Então, se você ouve diligentemente a palavra do Senhor Si usted oye diligentemente la e palabra del Señor pratica a palavra, y practica la palabra, você se sujeita à autoridade de Deus. usted se sujeta a la autoridad de Dios E você está debaixo do governo de Deus. y estás bajo el gobierno de Dios. Então, esse muro significa você se põe debaixo do governo de Deus pela palavra. El muro significa yo me pongo bajo el gobierno de Dios por medio de la palabra. O muro não põe nenhum filho de Deus para fora da igreja. El muro no pone a ningún hijo de Dios hacia afuera del muro. de Não la é iglesia. o limite da localidade. No es el límite de O la limite da localidad. localidade acolhe todos os verdadeiros filhos de Deus. El límite de la localidad acoge a todos los hijos de Dios. Mas o muro restabelece o governo de Deus. Pero el muro restablece el gobierno de Dios. O muro é você quem decide. El muro es usted quien decide. Você quer estar dentro do muro ou fora do muro. Usted decide. Ninguém- ¿Quieres estar dentro del muro o fuera del muro? Ninguém põe ninguém para fora. Nadie pone a nadie hacia afuera. Cada um toma a sua decisão. Cada uno toma su decisión. Se eu sou como a igreja em Tessalônica. Si yo soy como la iglesia en Tesalónica, Vamos ler. Vamos a ler. 1 Tessalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, que é de Deus, que es de Dios, quer dizer, vocês tessalonicenses ouviram as palavras de Paulo, ustedes los tesalonicenses oyeron la palabra que era de Pablo, e mais essa palavra é de Deus. pero esta palabra es de Dios. Acolhestes não como palavra de homens, La recibisteis no como palabra de hombres, e sim como em verdade é Se a não- palavra de Deus, según es en verdad la palabra de Dios, a qual, com efeito, la cual está operando eficazmente em vós os que credes. actúa en vosotros los que creyeron. Então, se você crê que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus, Si usted cree que la palabra que Pablo hablara era la palabra de Dios, e você acolhe, y usted la acoge, la quando recibe, você acolhe, cuando usted la recibe, essa palavra com efeito opera eficazmente em você. esta palabra actúa de manera eficaz en ti. A autoridade do Espírito Santo atua em você. La autoridad del Espíritu Santo actúa sobre O ti. governo de Deus atua sobre você. El gobierno de Dios actúa sobre usted. Isto é, você se coloca dentro do muro. Es decir, usted se pone dentro del muro. Então, tudo depende se você acolhe ou não acolhe. Todo depende de si usted la recibe, la acoge o no. Se você acolhe, você está disposto a viver debaixo do governo de Deus. Si usted la acoge, es decir, estoy dispuesto a vivir bajo el gobierno de Dios. Se você não acolhe, você que está vivendo fora Si do governo de usted Deus. no acoge, usted está fuera del gobierno de Ninguém Dios. põe ninguém para fora. Nadie pone a nadie hacia afuera. Depende da sua escolha. Depende de su elección. Graças a Deus, com muitas lutas, Neemias conseguiu levantar o muro. Gracias a Dios. Con muchas luchas, Nehemías lutas. pudo recobrar el muro. Eu vou começar a mensagem agora. Ahora voy a empezar el mensaje. E agora? Y ahora,
Vou deixar para outra mensagem. Voy a dejar para otro mensaje. Vamos seguir? Mais um pouquinho? Então, depois que o muro foi reconstruído Entonces, después que el muro fue reconstruido e as portas foram colocadas no lugar, y las puertas Está fueron ahí. puestas en su está em lugar, Neemias 7 que vocês leram. Nehemías capítulo 7 que ustedes han leído, Vamos abrir a nossa Bíblia. abramos nuestras Biblias de Nehemías capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro, Luego que el muro, versículo 1, luego que el muro fue edificado e assentadas as portas, y colocadas las puertas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Bom, antes de continuar, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Antes que prosigamos, quiero mostrarles algo más. A visão que o Senhor nos deu até agora, que eu falei até agora, La visión que el Señor nos ha dado y que yo hablé hasta este momento, restaura esses muros recobra estos muros e restabelece o governo de Deus através da sua palavra. y restablece el gobierno de Dios por medio de su palabra. Mas depois que foi, né, esse princípio foi estabelecido, Y después que este principio fue establecido, começa os assuntos práticos. empiezan los asuntos prácticos. Tem os muros levantados, Hay muros levantados, as portas hay assentadas. puertas colocadas. E agora? Y ahora Precisa de serviços. necesita servicios. Precisa levantar porteiros, Hay que establecer porteros, cantores cantores e os levitas y levitas para servir. para servir. Por isso, irmão, nós estamos levantando os ceapistas, Por eso, hermano, estamos levantando los CPVistas, comportores, comportores, adolescentes, adolescentes, capitães de tropas, capitanes de tropa, valente de Davi valientes de David e os intendentes. y los intendentes. Agora está na hora de todos funcionarem. Ahora es el momento de que todos funcionen. Agora, então não é só entender que a palavra de Deus estabelece o governo de Deus. No solo es entender que la palabra de Dios establece el gobierno de Dios. E você continua acomodado na sua vidinha Y que secular. usted sigue ahí tranquilo en su vidita personal. Não, agora é na hora de trabalhar. Ahora es el momento de trabajar. Tem portas, agora precisa de porteiros. Hay puerta, ahora necesita portero. Precisa de cantores. Necesita cantores. Precisa de levitas. Necesitan levitas. E dentro de Jerusalém precisa de governo. Y dentro de Jerusalén necesita gobierno. Versículo 2. Versículo 2. Eu nomeei Hanani, meu irmão, Y yo mandé a mi hermano Ananí e Hananias, maioral do castelo. y Ananías, jefe de la fortaleza. Esse castelo, irmãos, é a fortaleza de Jerusalém, Este castillo es la fortaleza de Jerusalén. tá? Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Porque ese Ananías era varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Qual a qualificação que a gente precisa para restaurar o governo prático em Jerusalém? ¿Cuál es la calificación, el requisito para que se recobre el gobierno práctico dentro de los muros? Deus precisa de homem fiel e temente. Dios A Deus. necesita hombres fieles y temerosos de Dios. Aqui não fala que Ananias era um homem muito capaz. Aquí no dice que Ananías era un hombre muy capaz. Ele sabe administrar os defensores na administração da cidade. Oh, que él sabe todas las cosas de administración, cómo se administra una ciudad. Ele sabe um serviço militar para defender o castelo. Ah, que él sabe de estrategia militar para defender la fortaleza. Não, qual é a condição nossa ¿Cuál es el requisito? que se requisita agora aqui? Este requisito En aquí, Jerusalén. ahora, en Jerusalén, É ser fiel e temente a Deus. es ser fiel y temeroso de Dios. Porque Jerusalém não tem governo humano.
Porque Jerusalén no tiene gobierno Quem humano. governa Jerusalém deve ser Deus. El que gobierna Jerusalén debe ser Dios. Então, o homem que representa o governo em Jerusalém precisa ser fiel a Deus. Por eso el hombre que representa el gobierno debe ser fiel a Dios. Precisa ser temente a Deus. Necesita ser temeroso de Dios. Temente de colocar sua própria mão. Tener miedo de poner su propia mano. Temer de você colocar suas próprias opiniões na administração de Jerusalém. Tener temor de poner sus propias opiniones en la administración de Dios. Isso para todos nós, isso vale para todos nós. Esto vale para todos nosotros. Desde os irmãos cooperadores à obra, Desde los hermanos colaboradores en la os obra, irmãos responsáveis e diáconos nas igrejas, los hermanos responsables, diáconos en las iglesias, todos os irmãos que cuidam do SEAP e das comportagens, todos los hermanos que cuidan del CEPEB y de los colportores, da casa de adolescentes, casa de adolescentes, os capitães, los capitanes, os valentes de Davi, valientes de David, os intendentes, los intendentes. todos nós precisamos ser esses homens fiéis e tementes a Deus. Todos nosotros necesitamos ser esa clase de hombre fiel y temeroso de Dios. Tenho que ter a consciência, esse governo é de Deus. Y tener la conciencia que este gobierno es de Dios. Versículo 3. Versículo 3. Lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada no seu posto diante de sua casa. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Depois que os muros foram estabelecidos, as portas colocadas, Después que los muros fueron establecidos y colocadas las puertas, e dentro de Jerusalém tem governo, y dentro de Jerusalén se estableció el gobierno, tem administração. ahora hay administración. Agora você se sente seguro para morar em Jerusalém. Ahora usted se siente seguro para vivir en Jerusalén. Porque as portas da cidade também tem horário de abrir, tem horário de fechar. Porque también las puertas de la ciudad tienen horario para abrir, para cerrar. E tem que fechar de noite enquanto ainda os guardas estão lá. Y hay que cerrar de noche mientras los guardias están ahí. E de manhã só pode abrir quando o sol já aqueceu. Y por la mañana solo se puede abrir cuando ya el sol caliente. E mesmo assim precisam ter serviço policial. Y aún así se necesita un servicio de policía. Não tinha mão de obra suficiente. No había mano de obra suficiente. Então, os próprios moradores de Jerusalém revezavam para se colocar em guardas. Los mismos moradores de Jerusalén se turnaban para hacer guardia. E cada no seu posto diante de sua casa. Y cada uno en su puesto delante de su casa. Cada guarda a sua própria casa. Cada uno guarda su propia casa. Não fica empurrando esse serviço para os outros. No esté empujando el servicio hacia el otro. Todos nós temos que nos dispor para servir em Jerusalém. Todos debemos disponernos para servir en Jerusalén. Então, queridos irmãos, o Senhor, pela sua misericórdia, nos deu essa visão dos muros, que é a palavra que o Senhor fala, é que estabelece o seu governo. Entonces el Señor nos ha dado esta visión que la palabra de Dios es la que establece su gobierno. Mas agora está na hora de nós nos dispormos. Pero ahora llegó el momento de que nosotros nos dispongamos. Você está em Jerusalém? ¿Estás en Jerusalén? Você se sujeita dentro do governo de Deus? ¿Se sujetas dentro, bajo el gobierno de Dios? Então Deus quer que você sirva. Entonces ahora Dios quiere que usted sirva. Porque Jerusalém é sua. Porque Jerusalén es tuya. Estou claro ou não? ¿Está claro? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando em 2017 ainda, Por eso, hermanos, aún en el año 2017, irmão Dong passou 2016, 2017 muito doente. durante los años 2016, 2017, hermano Don estuvo muy enfermo. E
a situação das igrejas não estava muito bem. La situación de las iglesias no estaba muy buena. Vocês, os que estiveram naquela época, sabem do que eu estou falando. Y los que han estado en ese tiempo entenderán lo que yo hablo. E nenhum de nós poderia interferir com nossas próprias mãos. Y ninguno de nosotros podía interferir con nuestras manos. Porque o Senhor tinha levantado um Mondong para tomar a liderança. Porque el Señor había levantado el Monodón para tomar el liderazgo. E quando em 2017, irmãos, nós percebemos que a nossa situação requer fazer alguma coisa. Y la situación requería que hiciéramos algo. E eu não sei como dizer, eu fui para aquela velha história de eu fui para uma reunião em São Miguel Paulista, né, um distrito da igreja de São Paulo. Y pasó algo, ¿no? Que yo fui a una zona ahí de la ciudad de Sao Paulo. Cheguei meia hora antes da reunião. Y yo llegué media hora antes de que la reunión empezara. Aí me recepcionaram uns 3 ou 4 irmãos que estavam lá no Y ahí me han recibido no local como de reuniões. 3 o 4 hermanos que estaban en el local de reuniones. Mas a rua estava tomada de carros. Pero la calle estaba llena de autos. Aí eu perguntei para os irmãos, de quem são esses carros? Y yo pregunté, hermano, ¿y de quién son tantos esos montón de autos aquí en la Falaram, calle? esses carros aqui são todos de um grupo de louvor que estão na rua de baixo. Ah, isso aqui, tu pertence a los miembros de un grupo cristiano que están alabando acá abajo. Eu pensei aqui, os irmãos têm a visão da igreja. Eu pensaba conmigo, oye, los hermanos que tienen la visión Meia de la hora antes da iglesia, reunião tinha 3, 4 pessoas porque sabiam que eu ia lá. media hora antes de la reunión, como sabían que yo iba, habían 3. Mas tem um grupo lá embaixo que tá cheio de gente. Y el grupo cristiano allá abajo hay un montón de gente. Aí eu fui até lá para ver. Y yo fui hasta allá para ver. E estava ali louvando ao Y Senhor, estaban né? allá alabando al Señor, Animados. muy animados. Eu falei, tem alguma coisa errada. Yo dije, algo no está bien aquí. Você tem a visão da unidade? ¿Tienes la visión de la unidad? Você tem a visão, né, da representatividade da unidade? Uno tiene la visión de la representatividad de la unidad, Não tem entusiasmo, pero no hay entusiasmo, não tem excelência do serviço. no hay excelencia en los servicios. Vocês se lembram que o Senhor me deu um sentimento de compartilhar sobre entusiasmo, excelência e inclusão. Y ustedes se acordarán que el Señor me dio ese sentir de compartir esos 3 puntos: entusiasmo, excelencia e inclusión. Para restaurar o templo com Zorobabel, tinha que ter entusiasmo. Para que recobrar el templo como en el Zorobabel, había que tener entusiasmo. Para fazer parte de reconstrução dos muros com Neemias, precisa estar animado. Para recobrar los muros como junto con Nehemías, también se les requería estar animados. Mas se todos nós estamos desanimados, Pero si todos están ahí desanimados, o serviço, os diversos serviços da igreja, um empurra para o outro fazer, y todos los servicios de la iglesia uno tira para el otro. eu vou meio forçado porque é minha vez na escala. Ay, yo voy medio forzado a la reunión porque me toca servir. Assim era Y así era, em 2017. 2017. Aí eu falei, alguma coisa tem que mudar. Tá Yo dije, errado. algo tiene que cambiar, eso está mal. Graças a Deus, irmão, depois dessa palavra, em termos de excelência, Gracias a Dios, después de esta palabra, hablando del punto sobre excelencia, as irmãs reagiram primeiro. las hermanas reaccionaron primero. É interessante que as mulheres reagem primeiro. Es muy interesante que siempre las hermanas reaccionan primero. Os homens aqui concordam ou não? Los hombres están de acuerdo, ¿no? Que as mulheres reagem antes. Que las hermanas reaccionan primero. Aí elas fizeram o primeiro congresso das mulheres lá na região de São Paulo. Y ellos hicieron el primer congreso de mujeres ahí en Sao Paulo. O serviço chegou realmente a um padrão de excelência. Y el servicio llegó a un nivel de excelencia. Até então, o serviço da igreja era um empurrar para o outro.
hasta ese momento uno tirava para el outro o serviço. Eu falava para os irmãos, por exemplo, né, antigamente era assim, eu tenho uma geladeira velha, eu vou trocar a geladeira, vou mandar para a igreja, a geladeira velha. Antigamente, nossa atitude era assim, comprei uma refrigeradora nova, tenho minha viejita que hago, la dono para a igreja. Não, a partir dessa mensagem, irmão, eu falei, chega de dar coisa velha para a igreja. A partir dessa mensagem eu dije, parem de dar coisas viejas para a igreja. A igreja tem que ter coisa do bom e do melhor. As igrejas devem ter lo bueno e lo mejor. Serviço tem que ser com excelência. Serviço deve ser com excelência. As igrejas de Peru também, né, fazer serviço ao Senhor com excelência. As igrejas em Peru também devem servir ao Senhor com excelência. Nossas reuniões têm que ter entusiasmo. Nossas reuniões devem estar com entusiasmo. Se aqueles que o Senhor conta para restaurar, até a situação de Filadélfia, está desanimado? Se o Senhor, com os que o Senhor conta para recobrar Filadélfia, estão desanimados, então o Senhor não pode contar conosco. então Deus não pode contar com nós. Graças ao Senhor, o Senhor restaurou o entusiasmo. Graças ao Senhor. O Senhor restaurou Senhor recobrou entusiasmo, excelência no serviço. a excelência nos serviços. Você vê, hoje já melhorou aqui, né? Hoje está melhor acá. Ontem puseram um copo de plástico aqui, ó. Aí puseram vasitos de plástico. Ontem não tinha chá. Aí não havia nem prato. Já colocaram chá já hoje. Hoje, hasta tecido. Vocês perceberam a melhora, não? Viram que ha melhorado? Ontem a cadeira era de plástico. Anoche a silla era de plástico. Incômodo. Vocês perceberam, não? Essas pequenas Se coisas? han dado conta nessas pequenas coisas? Mas nós temos que dar para o Senhor o melhor. Temos que dar para o Senhor o melhor. Não é o restante do meu tempo. Não é o que sobra de meu tempo. Não é o restante do meu dinheiro. Lo que sobra de mi plata. Até ofertas, votos, Hasta nós temos las que mudar de cultura. Hasta las ofrendas, los votos, hay que cambiar la cultura. Eu faço um voto para o Senhor. Eu hago voto para o Senhor. Mas o dinheiro não deu. Esse mês eu tive que gastar nisso, naquilo. O dinheiro não me alcançou, tive que gastar com isso. O meu voto por Senhor é sempre empurrado para o segundo Aí lugar. mi voto al final. No outro mês também não deu. El seguinte mês, tampouco Terceiro me mês alcançou. também não deu. Terceiro mês, tampouco me Cancela o alcançou. meu voto. Cancelo mi voto. Tem que mudar de cultura. Hay que cambiar a cultura. O voto que você faz para o Senhor El voto que uno hace para el Señor, tem que ter prioridade máxima. hay que tener prioridad máxima. É para o Senhor. Es para el Señor. Quando os investidores do reino, Los inversionistas del reino, com a cultura antiga, con la cultura antigua, depois de segundo mês você já começa a entrar na inadimplência. después de 2, 3 meses, usted ya se vuelve inadimplente. Se você é sério com o Senhor, Pero si tú eres serio con el Señor, o dinheiro que eu recebo no mês, el dinero que recibo en el mes, eu separo imediatamente o que é do yo Senhor. separo de manera inmediata lo que es para el Señor. E se faltar para outra coisa, Y si es que falta para otra cosa, você acredita que Deus não pode fazer não faltar? ¿usted no cree que Dios puede hacer con que no te falte? Vamos mudar de cultura? ¿Vamos a cambiar de cultura? Vamos dar o melhor para o Senhor? ¿Vamos a dar lo mejor para el Señor? E aí também nós falamos da inclusão. Y ahí hablamos también de inclusión. Nos serviços das igrejas, nos irmãos que servem a igreja, En el servicio de la iglesia, los hermanos que sirven en la iglesia, sempre a velha guarda, siempre los viejitos, sempre os mesmos. siempre los mismos, Não dá oportunidade para os mais jovens. no dando oportunidad a los más jóvenes. As mulheres não têm lugar. Las mujeres no tenían espacio. Não abrimos espaço para a inclusão de mais jovens das mulheres. No abrimos espacio para incluir a los jóvenes y las mujeres. Graças ao Senhor que a partir de 2017 fizemos inclusão dos jovens e das mulheres. Gracias, Señor. Desde el año 2017 hicimos la inclusión de los jóvenes y las mujeres. O que isso trouxe de vigor para a igreja era uma coisa impressionante. Es impresionante el vigor que eso trajo a la iglesia. Por isso, quem está na frente da igreja não trava os outros. Por eso los que llevan la delantera en la iglesia
no impiden a los demás. Vamos aperfeiçoar os outros. Vamos a perfeccionar a los demás. Não tenha medo de dizer, eu vou perder meu lugar. No tenga miedo de que alguien te quite el puesto. Se você fala, eu perdi o meu lugar, você já tem conceito de posição. Si usted piensa que perdió el puesto es porque tiene concepto de posición y Nós jerarquía. precisamos de muitas pessoas cooperar conosco. Perfeccionar a muchas personas para que cooperen con nosotros. Vamos incluir os mais jovens. Vamos a incluir a los más jóvenes. Eles são inexperientes. Uns son inexpertos. Você não foi inexperiente no passado? ¿Y usted nunca fue inexperto antes? Se você não larga a mão, não dá espaço, Si usted no abre la mano y no da espacio, ninguém consegue ser aperfeiçoado. nadie logra ser perfeccionado. Não, graças ao Senhor mudou tudo. Aí mudou. Gracias, Señor, todo empezó a cambiar, todo cambió. O serviço na igreja, as conferências, Servicio en las iglesias, os conferencias, jovens estão sendo aperfeiçoados. los jóvenes están siendo perfeccionados. Ó Senhor, inclusão das mulheres. Oh, Señor, gracias, inclusión de las mujeres. As mulheres realmente foram muito tempo reprimidas. Las mujeres, de hecho, durante mucho tiempo estuvieron reprimidas. Mas quando nós fizemos a inclusão das mulheres, Cuando hicimos la inclusión de las mujeres, irmãos, as mulheres contribuem tanto. las mujeres contribuyen mucho Quando tem coração correto, con un corazón correcto, atitude correta, actitud correcta. irmãos, elas contribuem muito para a igreja. Ellas contribuyen mucho para la iglesia. No último congresso das mulheres lá em São Paulo, El último congreso de mujeres en Sao Paulo foi uma bênção congresso, fue una bendición el congreso. mas no último dia, Pero en el último día, elas ficaram sabendo a nossa preocupação. ellas se enteraron de una preocupación que teníamos. Nós não falamos com elas. Nosotros no les habíamos hablado. Nós faltava ainda R$200 mil para completar a reforma do Espaço Pão da Vida, lá na estância. Faltaban 200,000 reales para concluir la obra de un espacio en la estancia Árbol de la Vida, Y de algumas- nombre Pan de Vida. Algumas delas souberam que nós estávamos com essa preocupação. Y algunas hermanas se enteraron que estamos preocupados por ello. É como se Davi tivesse feito um suspiro. Quem me dera de beber água que está na guarnição Es dos como filisteus. si David hubiera suspirado. Ay, quisiera tomar el agua que está allá en el campo de los filisteos. Sem falar conosco, as mulheres do Congresso das Mulheres levantaram em uma semana R$200 mil. Y sin hablar con nosotros, de ahí del Congreso de Mujeres, las mujeres levantaron en una semana los 200,000 reales. Da próxima vez falei para os irmãos, não vou, a necessidade de oferta não vou falar com os irmãos, vou falar com as mulheres. Yo dije, la próxima vez ya no hablo con los varones, voy a hablar de frente a las mujeres. As mulheres reagem mais rápido. Porque las mujeres reaccionan más rápido. Acabou meu tempo. Eu mal comecei a mensagem. Hermano, acabó mi tiempo y casi no he empezado el mensaje, un poquito. Mas importante, irmãos, não basta apenas levantar os muros e colocar as portas. Pero lo más importante, hermano, no es suficiente recobrar los muros y poner puertas. Isso foi feito em menos de um ano com Neemias. Esto ocurrió en menos de un año con Nehemías. Mas Neemias gastou 12 anos. Pero Nehemías gastó, Jerusalém. invirtió 12 años en Jerusalén. Então nós estamos apenas no começo. Hermano, entonces estamos solo en el comienzo, al inicio. Estamos acolhendo a palavra de Deus como governo de Deus. Estamos acogiendo, recibiendo la palabra de Dios como gobierno de Dios. Agora, tendo essas pessoas que acolhem a palavra de Deus para estarem debaixo do governo de Deus, Pero ahora, habiendo esas personas que están bajo el gobierno de Dios, recibiendo la palabra de Dios, Deus então agora vê possibilidade de ele normalizar, colocar em ordem a sua casa. ahora es posible para Dios poner de manera normal su casa. O sacerdócio, El sacerdocio, serviço levítico, servicio levítico, os cantores, los cantores, os porteiros, los porteros, os guardas, los guardias, certo? ¿cierto? Que mais? ¿Qué más? Levita falei, Ya levitas ya he hablado. mas eles comem do ar?
Pero esos hermanos van a comer ¿qué? Aí, Aire. Neemias então levantou dízimo. Entonces Nehemías, Claro, eu estou falando do Antigo Testamento, estou Claro. falando da prática daquele tempo. claro, de acuerdo a la práctica de ese tiempo, ¿qué Nehemías- hizo Nehemías? Nehemías levantó el diezmo. Neemias normalizou o dízimo Nehemías puso de manera normal el diezmo para que os levitas pudessem funcionar. para que los levitas pudieran funcionar. E os levitas restaurando o dízimo dos dízimos para a casa de Arão. Y los levitas restaurando también el diezmo de los diezmos para la casa de Aarón. Era parte da mensagem, eu não consegui falar. Esa era parte del mensaje que yo no logré hablar. Neemias se preocupou até com a lenha do altar. Nehemías hasta se ocupó de la leña que se usaría en el altar. Não é apenas levantar uma oferta para ter lenha, No solo levantó una ofrenda para que exista leña para el altar, mas levantar quem fornece a lenha regularmente. pero él levantó los proveedores para proveer leña de manera regular. E os animais para sacrifício. Y los animales para los sacrificios. Os irmãos entenderam? Todo serviço precisa, Compreendem? né? E o povo ainda vivia de uma maneira como o povo da terra, porque muito tempo sem governo. Entonces el pueblo lamentablemente aún vivía como el gobierno, el pueblo de aquel tiempo, de aquella tierra, porque estuvieron mucho tiempo sin gobierno. E havia muitas impurezas, muita mistura. Aún había muchas impurezas, mezclas. Neemias teve que limpar tudo. Nehemías tuvo que limpiar todo. Tinha até aqueles que aparentaram aos inimigos, ao Sambalate e Tobias. Y hasta había algunos ahí que eran parientes de los enemigos. Que o sacerdote deu lugar para dentro do templo esse parente, né, opositor. Y el sacerdote incluso había dado lugar dentro del templo para el pariente del opositor. E Neemias estava justamente visitando o rei lá na Pérsia, Y justamente nesse momento, Nehemías estaba visitando en este momento en Persia al rey, e quando ele voltou, expulsou y cuando él volvió los expulsó. essa usurpação no templo. Esta usurpación en el Então templo. você vê que tem muita coisa para fazer. Entonces usted ve, hay muchas cosas por hacer. O que vocês das igrejas do Peru precisam fazer agora? Y ahora, ¿qué las iglesias en Perú necesitan hacer? Vamos normalizar a vida da igreja. Vamos a normalizar la vida de la iglesia. Casa de adolescentes que estão, né, os adolescentes estão nos trazendo tanta energia. Casa de adolescentes. Los adolescentes nos están trayendo tanta energía. Tem igrejas pequenas ainda. Nós temos muitas igrejas pequenas Aún hay muchas iglesias pequeñas. que tem anos que não avançam. Y hay años que ellos no avanzan. Então vamos ajudar as igrejas um pouco maiores que têm adolescentes Pero vamos a ayudar entonces a las iglesias un poco mayores, Que a tem- ayudar que tienen adolescentes, que têm capitães de tropa, tem jovens que hay joven capitán de tropa, e tem intendentes. que hay intendentes. Vamos formar equipes, vamos visitar essas igrejas pequenas. Cómo formar equipos, cómo ayudar a esas iglesias menores. Vamos ajudar, Vamos a ayudarlas. não é isso? Não é Vamos isso? ajudar também a levantar adolescentes, Vamos a levantar también, ayudarles a levantar más adolescentes, levantar jovens ganar más jóvenes e envolver os intendentes. y involucrar los E intendentes. certamente vai começar a crescer a igreja. Y seguramente la iglesia va a empezar a crecer. Vamos fazer esse trabalho aqui no Peru? Hagamos ese trabajo en Perú. Só em Lima, área metropolitana de Lima, tem muitos distritos importantes. Solo esa área metropolitana de Lima hay muchos distritos importantes Ainda não tem testemunho do Senhor. que aún no hay testimonio del Señor. Vamos através da comportagem. Vamos a través del comportaje. Vem ver com os adolescentes. Ven y ve con adolescentes. Vamos levantar pessoas nesses distritos. Vamos a levantar personas de esos distritos. Vamos trabalhar? Vamos a trabajar. Vamos levantar mais ceapistas, Vamos a levantar más CPVistas, mais comportores, más comportores, mais trabalhadores. más trabajadores. Vamos levantar mais igrejas aqui no Peru. Vamos a levantar más iglesias en el Perú. Primeiramente, fortalecer as cidades polo. En primer lugar, vamos a fortalecer las ciudades más importantes. E depois, Ciudades más grandes, cada estratégicas. igreja presta atenção
na sua vizinhança. Entonces después cada iglesia ponga atención al su alrededor. Vamos levantar Las igrejas, ciudades cada um na vecinas. sua vizinhança. Vamos a levantar iglesias cada uno en todas las ciudades vecinas. Vamos restaurar o serviço, Vamos a recobrar los servicios. restaurar a inclusão das mulheres, Vamos a recobrar la inclusión de las mujeres, inclusão dos mais jovens. inclusión de los más jóvenes. Vamos todos se envolverem no trabalho dentro de Jerusalém. Vamos todos a involucrarnos en el trabajo dentro de Jerusalén. Quando a Jerusalém se puser em ordem, Cuando todo Jerusalén esté en orden, o Senhor voltará. el Señor volverá. Essa é a nossa esperança. Esa es nuestra esperanza. É para isso, irmão, que eu estou correndo, Es para eso que estoy corriendo me afatigando, como diz Paulo. y con fadiga, como dijo Pablo. Não é para uma obra minha, No es para una obra personal, para normalizar Jerusalém, pero es para normalizar Jerusalén, para que o Senhor possa voltar. para que el Señor pueda volver. E através da igreja, Cristo seja o cabeça sobre todas as Y a coisas. través de la iglesia, Cristo sea cabeza sobre todas las cosas. Não tenho mais tempo, era isso que Y eu ya no queria hay más falar. tiempo, hermano. Era eso. Amén. Amém. Jesus é o Senhor. Amén. Aleluya. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. É nossa responsabilidade pregar esse evangelho em toda a terra para que o nosso Senhor Jesus volte. E nós temos um grupo de irmãos, guerreiros, missionários em todos os continentes que estão salvando vidas e você pode fazer parte disso. Pode fazer uma oferta especial através do Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Mas se o seu coração está transbordando e você deseja cooperar mensalmente com as missões no exterior, é muito simples. Basta você acessar o QR Code que aparece aqui na tela ou o link que aparece na descrição desse vídeo. Clicou, preencha, enviou, pronto. Seu cadastro está pronto. Entraremos em contato com você. Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Venha se unir a milhares de irmãos que já fazem parte das missões no exterior. Essa luta é nossa.